Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão por mais essa oportunidade que a nossa querida Casa de Emmanuel nos dá para fazermos o nosso estudo de quinta-feira. Hoje, nossa irmã Dorô vai nos guiar pelos caminhos do estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. E, como de costume, então, pedir a Dorô para fazer a nossa prece de abertura, então. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, pedimos permissão para abrir o nosso estudo hoje, a Casa de Emmanuel, pedindo que seja uma noite de paz, de bom entendimento entre as pessoas, e onde os ensinamentos do Cristo, que vêm trazidos pelo caminho, verdade e vida, possam ser entendidos e transformados cada vez mais em luz, iluminando a nossa vida, nos dando alegria, felicidade, paz, para continuarmos a nossa caminhada. Agradecemos de todo o nosso coração. Graças a Deus. Graças a Deus, então vamos compartilhar a tela. A Eleni continua com a mãozinha levantada. Mas ela não deve estar com alguma dificuldade de abrir o som. Bom, então, começando, Vitor. Vou já. Estou botando aqui para compartilhar. Me fala quando eu posso começar. Pronto, então. Hoje é o capítulo 154, chamado Renunciar. Antes de começar a falar sobre o capítulo, eu queria dizer uma coisa importante para vocês. Eu vou ler o capítulo comentando e vou deixar a bibliografia que eu pesquisei para o final, para encaixar, porque é um capítulo tão rico em conteúdo e sequência, que eu achei melhor a pesquisa que eu fiz bibliográfica eu falar no fim, relacionando com os assuntos que foram falados. Eu não queria interromper. Agora vamos ver isso, eu quero fazer. Agora, isso não quer dizer que vocês não possam falar, isso é outra coisa, porque qualquer coisa que vocês forem acrescentar vai... Olá, Selminha, vai enriquecer o trabalho. Eu estou falando de mim, como é que eu fiz. Eu trabalhei com o capítulo todo e depois é que eu falei na bibliografia, mas vocês podem ir, durante a exposição, trazer bibliografia, tá bom? Vamos combinar assim, tá? Tudo bem? Então tá. Selminha, seja bem-vinda. Cadê João? Está por aí? Está de castigo. Ele está de castigo? Está gripado? Eu de castigo. Está gripado? Não, tudo bem. Hã? Não pôde vir? Não, ele hoje não está podendo, não. Então tá bom. Está ocupado. É isso mesmo. Vamos, então, ler. Antes de eu começar a ler, eu queria fazer um comentário, porque esse assunto da renúncia, que renunciar é um negócio que, quando você para pensar, é uma coisa difícil, né? Parece difícil, uma dúvida disso. Mas eu fiquei pensando numa coisa: a nossa vida é cheia de renúncias, né? Você tem um filho, ele nasce, pronto, não está mais dentro da sua barriga. Há uma renúncia ali, ele agora está com outra vida, né? Ele vai crescendo, cresce, casa, você tem que renunciar. Agora aquele filho tem a vida dele. E a nossa vida toda é feita de renúncia. Se a gente parar para pensar, o nosso crescimento é toda uma renúncia. Ele é cheio de renúncias. Ele é cheio de aquisições, mas para eu ter uma aquisição, eu tenho que renunciar coisas, né? A criança, por exemplo, quando vai para o colégio, ela para de ser aquela criança que fica só em casa brincando, ela vai renunciar a uma condição de infantilidade para começar a ir para o coleginho. Então, a nossa vida é toda cheia de renúncias, o nosso crescimento é uma renúncia o tempo todo. E até para a gente ir embora, a gente renuncia, né? Vou embora. Acabou a personagem que eu vivi aqui, eu renuncio a ela e vou enfrentar outras situações. Ela é renúncia o tempo todo, né? Bem, eu vou então ler
comentário, vocês vão falando também o que vocês quiserem. Deixa eu pegar aqui meu papel meu, tudo bem. Renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Em Jesus, Mateus, capítulo 19, versículo 29. Neste versículo do Evangelho, alguém quer comentar alguma coisa sobre essa colocação? Falar que realmente, né, causa bastante estranheza essa. Eu sei que você vai explicar isso provavelmente, né? Mas levantar essa questão, né, de que só lendo essa passagem do Evangelho causa muita estranheza, né? Muito Jesus está estranheza. mandando a gente muito largar a família, largar tudo. Lembra lá no Evangelho aquela parte que trata das estranha moral, né? Exatamente. Que a gente vai entender um pouquinho. Isso. A renúncia, é como eu falei, ela faz parte do nosso desenvolvimento, né? Jesus já falou, ele para passar a mensagem dele, ele teve que fazer muitas renúncias. Só que depois vai explicar como é que é feita essa renúncia, né? Que tem que explicar também. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Então, ao mesmo tempo que ele está dizendo que vai causar, né, um impacto, como a gente vai renunciar à família, vai rejeitar a família, vai rejeitar os filhos, a mulher, os amigos, ele vai dizer que tem que explicar como é que é feita essa renúncia, e que não é bem aquilo que está falado, é uma outra coisa, né? Jesus, então, explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece um contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como o Cristo apareceu, como Cristo explicou, que, na verdade, essa renunciar, abandonar pai, mãe, filhos, amigos, não representa que você vai chegar e não conhece mais sua mãe, não conhece mais seus amigos, não quer mais saber de ninguém. Não, não é isso. É renunciar ao tipo a forma pela qual você expressa o seu amor por eles, no sentido de que eles não podem mais ser a lei da sua vida. A lei tem que ser aquela que foi trazida pelo Cristo, que você pode amar muito seu pai, sua mãe, seus amigos, mas que você vai amá-los dentro das leis do Cristo, não fazendo deles a sua lei, não fazendo das ideias deles aquilo que vai comandar a sua vida. Tem que ser dentro de acordo com o que o Cristo passou, né? Então, nesse sentido, você vai continuar a amá-los, mas vai ter um amor muito mais profundo, porque você não vai aceitar mais que eles mandem na sua cabeça, mandem nas suas ideias, mas você vai acolhê-los, apesar de eles não mandarem mais em você e de não poderem mais fazer com que as ideias deles sobre a vida virem as suas. Você vai, apesar de tudo, desenvolver um acolhimento. E é esse acolhimento que eu digo que é a renúncia. Você, para seguir o Cristo, você tem que renunciar a quê? A uma relação de simbiose com a sua família, com seus amigos, com você mesmo também. Ah, meu Deus, eu sou assim, eu quero ser assim, eu fico assim. Não, eu tenho que seguir os mandamentos que o Cristo ensinou. E que realmente é difícil para a gente seguir, né? Para os pais da gente seguirem, para os amigos seguirem, para os filhos que a gente tem seguirem, é difícil.
mas é muito necessário que a gente siga esses mandamentos, e apesar de tudo, você acolhe a mãe que não te entende, o pai que não te entende, o amigo que discorda de você, que não quer saber das suas ideias, do seu amor pelo Cristo, pelo bem, pela verdade. Ele não quer saber disso, mas você tem que acolhê-lo. Acolhê-lo é o amar. Eu até fiz aqui escrevi algumas coisas dizendo assim: o verdadeiro isso não foi entendido abandonar pai, mãe, filhos não foi entendido pelos homens. É como se fosse assim, a gente deixar, não gostar mais do pai e da mãe, não é nada disso. E não ter carinho, não se preocupar com eles, não é nada disso. O abandonar é abandonar no sentido da dominação que eles possam exercer sobre você, e que seria contrário a tudo que o Cristo ensina, a todas as verdades do Pai Celestial que o Cristo trouxe para a Terra. É nesse sentido que você vai abandonar, mas muito pelo contrário, até você vai ficar perto deles. Então, nós vamos pensar sobre isso, que precisamos acolher os nossos parentes, os nossos amigos que nós amamos, apesar de todas as dificuldades que eles têm com o bem, com o amor, com o afeto, mas nós vamos acolhê-los dentro de nós. E mesmo que nós, seguindo o Cristo, não tenhamos afinidades mais com eles, afinidades profundas, nós vamos estar com eles. Nós não vamos abandonar eles, as pessoas deles. Eu me lembrei de um caso muito lindo que eu presenciei, mas um caso verdadeiro, através de uma pessoa, ela até já desencarnou, mas isso tem muitos anos também. Era uma moça que eu conheci já moça feita, e ela então contou a história dela. A história dela foi uma história muito difícil. Os pais eram casados e tiveram vários filhos, homens e mulheres. Mas o pai era uma pessoa muito perdida, eles eram pessoas de classe bem, não digo classe miserável, mas eram pessoas pobres, mas que tinham só a casa, tinham as suas coisinhas direitinho. E o que aconteceu com essa família? Esse pai não tinha um equilíbrio, e ele acabou traindo a mulher, e, inclusive, tentando abusar sexualmente das filhas. Havia filhas. E a coisa foi tão ruim, foi tão complicada, que acabou a mulher se separando dele. E os filhos não quiseram também continuar com o pai, por causa das coisas que esse pai fazia. E o pai saiu de casa, e a mãe lutou muito para cuidar desses filhos, porque ela tinha que trabalhar, eles eram pobres, e ela lutou muito, se sacrificou muito, mas conseguiu cuidar desses filhos e conseguiu fazer deles pessoas do bem, com toda a pobreza dela, com todo o abandono pelo marido, com todas as dificuldades que esse pai teve, e respeitar essa família, respeitar essa esposa também, que era uma pessoa digna, muito digna. E o que aconteceu? Ela conseguiu fazer desses filhos homens de bem, não ricos, eles eram pobres, eles estudaram nas escolas públicas, foram se formando ali, cada um de um jeito, fazendo cursinhos, enfim, e todos eram pessoas do bem. Mas não queriam conversa com esse pai. Eles ficaram muito indignados com tudo que aquele pai fez contra as irmãs e contra a mãe, e eles não queriam, não cultuavam esse pai. Esqueceram esse pai no sentido... peraí. Desculpem. No sentido da convivência. E casaram, tiveram filhos. E aí, num certo dia, eles souberam notícias desse pai, que esse pai estava vivendo uma vida de miséria, estava praticamente feito um morador de rua, largado, sem comer, sofrido, doente, e tiveram notícias desse pai. E o que eles fizeram? Eles se reuniram, os filhos,
e acharam que não podiam realmente trazer esse pai para a casa deles. Não tinha mínima condição emocional para fazer isso. Mas eles quiseram ajudar esse pai. O que eles fizeram? Mesmo sendo pobres, se cotizaram, e aí eles fizeram, alugaram uma casinha simples, contrataram uma pessoa para cuidar desse pai, um empregado que cuidaria dele, e se cotizaram para pagar a comida dele, o aluguel lá da casinha, que é uma coisa muito pequena, muito simples, mas nenhum conseguiu trazê-lo para sua casa. Mas honraram esse pai, entende? E isso é não abandonar, realmente não abandonar. Você não pode, se você tem pai e mãe que estão na idade de velhice, estão passando necessidade, você tem obrigação moral de cuidar deles, é seu pai, sua mãe, né? Então você não vai abandonar nesse sentido, de jeito nenhum, mas não vai concordar com essa família, não concordou com aquelas ideias desse pai, ideias que não tinham nada a ver com o homem de bem que a mãe ensinou para aqueles filhos serem e que ela era também. Eu me lembrei de trazer esse caso, um caso verídico, viu? Que eu nunca mais vou esquecer dessa situação. Né? Vocês querem fazer algum comentário? Que eu já li alguma coisa aqui. Um exemplo forte, né? Realmente. Como? Um exemplo forte, né? Muito forte. Porque muito de uma forte. renúncia do orgulho, né? Uma renúncia realmente. Isso é renúncia. Você conseguir, depois de um pai que fez o que fez, você, na verdade, aí você vê o verdadeiro significado da renúncia, né? Exatamente. Porque não é, a renúncia não é para com os outros, a renúncia é para com nós mesmos. É renunciar nossas más tendências, renunciar ao nosso orgulho, renunciar à nossa vaidade, renunciar ao nosso vitimismo e se colocar realmente a cumprir com a missão do Cristo, né? Fazer o que o Cristo faria. Exatamente. E como você falou, o objetivo ali não é renunciar, abandonar a família, não é renunciar. Se necessário for, né? Tipo assim, se necessário for, para que você se mantenha no caminho reto do Cristo, abandonar até mesmo a família, sim, você deve abandonar a sua família. Se você, digamos, né, um caso absurdo, sei lá, se você tem uma família onde todo mundo na sua família quer cometer um crime, né, estão ali, digamos que você, né, todos os seus parentes estão se organizando para assaltar um banco, então você tem que abandonar a sua família. Você vai ter que abandonar, porque você não vai, só porque eles são seus parentes, você não vai seguir nas influências do mal, né? Isso vale para amigos, vale para qualquer um, até mesmo para filhos, e etc. Se você tem pessoas ali abnegadas no mal, você terá que renunciar. E isso vale para os nossos bens, vale para tudo na vida, né? Tanto que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? É que nada aqui nessa vida terrena é nosso, nem mesmo nossa família, né? Nada é nosso, tudo é emprestado, tudo é com o objetivo da gente aprender e evoluir. Então a gente tem que estar disposto a abandonar até mesmo os nossos parentes, lógico. Agora, não é abandonar porque eu vou abandonar e vou viver uma vida monástica orando a Deus. Não não é esse o objetivo. Claro que não. O abandonar claro que aí não. é se preciso for. Se essas pessoas, por mais próximas que elas sejam de você, elas estejam realmente fazendo coisas terríveis e que você não vai compactuar só pelo fato de serem seus parentes. Exatamente. E outra coisa, até pegando o estudo da Julinha aqui, que ela coloca dessa questão, uma outra forma de renúncia também, que tem a ver com a história que a Dorô falou, que é, na verdade, da gente renunciar à questão de termos parentes que são do jeito que a gente quer que eles sejam, né? Tipo assim, você realmente, a gente tem que renunciar a esses pais, porque na verdade a gente tem que aceitar e amar os que a gente tem, do jeito que eles são, com as dificuldades que eles têm. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente idealiza que nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossos filhos vão ser do jeitinho que a gente quer, né? Do jeito que a gente quer, vão no centro porque a gente diz que é bom ir pro centro, aí todo mundo vai querer ir, que vão fazer tudo que a gente diz que é legal,
É o que a Isso. gente idealiza. E aí a gente entra Exatamente. numa de, só vou amar quem está fazendo do jeito que eu estou dizendo que é certo. Isso. Quem não está, eu vou me afastar. Não, Exatamente. já está Não, interpretando não, totalmente errado não, a renúncia. claro, Porque, como eu falei claro. lá no início, a renúncia é de nós mesmos, é do nosso orgulho, é da Exatamente. nossa vontade. Então, pelo contrário, se o seu parente é difícil, se ele é do jeito que ele é, se ele não está seguindo os seus conselhos, você não é obrigado a fazer o que ele faz, lógico que não. Aí, nesse sentido, a renúncia está certa, de você abrir mão dos maus pendores e não acompanhar ele no que tiver de errado. Mas você tem que amá-lo desse jeito, você tem que aceitá-lo desse jeito, continuar compreendendo. Exatamente. Lógico que essa história que você contou é uma história ainda de um caso assim, muito grave, né? Muito mas que ainda bem. assim os filhos conseguiram, né? De alguma Exatamente. forma. É uma forma de perdoar, né? Mesmo que não tenha perdoado 100%, mas de estar ali honrando e ajudando aquele pai, né? Exatamente. Exatamente. Dentro das leis de Deus, né, que o Cristo pregou, o pai ou a mãe ou o irmão, não importa, o amigo está fazendo uma coisa muito ruim, muito negativa, mas você não vai fazer, sim, você vai seguir o Cristo, não vai ficar obedecendo às regras dele, mas tem uma coisa, você, quando ele estiver sofrendo, você vai dar um apoio. Quando ele estiver fraco, fragilizado, como essa família fez, ou quando ele passar por uma perda, vamos supor que um tio seu é uma pessoa que você não consegue concordar com as ideias dele negativas, né, com relação ao mal, ao bem, e você não tem afinidade com ele, não tem a mínima, mas de repente ele perde um filho, né? Ele perde um emprego, e você vai lá, dar um conforto para ele, bater um papo com ele. Ô tio, tenha calma, isso vai passar, nós vamos te ajudar a ver se você arruma outro emprego. Enfim, você não vai deixar de dar isso, né? Mas você vai seguir a lei do Cristo. Você não vai concordar com as maldades que ele faz em outros momentos, com outras situações. Mas na hora que ele perde o emprego, que ele está lá chorando, você vai, é seu tio, por favor, né? Irmão do seu pai, você não vai abandonar. Você vai lá, dá um apoio para ele. Não, tio, isso vai passar. Vamos ver se a gente ajuda você. Vou falar com pessoas que eu conheço, que podem te dar uma mão, enfim, né? Então, não vai abandonar. De jeito, abandonar realmente naquilo que é básico, né, para a vida daquela pessoa. Agora, vai abandonar, sim, as ideias que a pessoa tem e que contrariam completamente as leis de Deus. Aí você abandona. Você não quer saber daquilo que ele está professando ali, né? É isso aí. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A Vera levantou a mão primeiro e depois a Selma. Então vamos aproveitando lá. Aí o Vitor falando, pegando uma carona aqui também no que a Júlia escreveu, está escrito aqui no livro Boa Nova, capítulo 12. O Mestre Jesus fala numa conversa com Simão Pedro: a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes exalta os que tiveram a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Não condena os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino dos céus no coração deve ser o tema central de nossa vida. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário você saiba suportar com sincero desprendimento. Exatamente. Não é simplesmente abandonar, é ter alguma necessidade, mudanças na vida da gente, né? Claro. Seja religiosa, porque casou, porque foi estudar em outro lugar, são sempre renúncias que se faz não necessariamente negativamente, né? Exatamente. E que você se afasta, mas não está abandonando propriamente. Você está a serviço de alguma coisa que você vai crescer, que é necessário. É da vida. Que é da vida, que às vezes até o pai ou a mãe, não vai, não quero, mas que você vai porque tem esse impulso aí, como colocou muito bem, o reino de Deus é que tem que prevalecer na nossa vida em todos os momentos. Mas quando você socorre aquele parente que te injuriou, que te magoou, que te xingou, que te botou porta para fora, mas você vai assisti-lo no sofrimento dele,
Você está ali, né, renunciando às coisas negativas, né, da materialidade e atendendo a Deus. E muitas vezes você, num movimento desse, você reconquista essa pessoa. Eu já vi situações assim também. Situações assim. Eu me lembro de uma pessoa que me contou também uma situação que viveu com o pai. Era uma pessoa que não conseguia se relacionar bem com o pai com ele, desde que ele nasceu. Era uma brigalhada dentro de casa, a mãe sofria, ele sofria, o pai sofria também, porque os dois não se entendiam. Ele casou, morando com o pai, a mulher sofria, o filho, o neto, sofria, até que ele tomou, esse senhor tomou uma decisão, que ele trabalhava também com o pai. Ele resolveu mudar de cidade e trabalhar naquilo que o pai trabalhava com o pai, mas trabalhar por conta própria, tá? E com isso, sabe o que aconteceu? Os dois começaram a se telefonar. O pai começou a telefonar para o filho, porque começou a sentir saudade do filho. E o filho retribuiu os telefonemas e começaram a se cumprimentar no aniversário, no Natal, começaram a iniciar uma nova relação. Eu não sei como é que continuou a história, mas, de qualquer maneira, na verdade, ele só abandonou o pai, aparentemente, ele não abandonou, porque ele continuou telefonando para o pai, e o pai começou a gostar de falar com ele pelo telefone. Eles não brigavam no telefone, entendeu? Olha que coisa impressionante. Como é que as coisas acabam funcionando. E exatamente por você seguir as leis de Deus, que o pai, esse senhor, ele não aguentava mais ficar brigando com esse pai. Ele se tornou espírita, aprendeu muita coisa. Se eu não posso mais estar brigando com meu pai dessa maneira, eu tenho que mudar daqui. E saiu de casa. E isso fez com que eles começassem a se relacionar melhor. Olha que coisa. Então, você não renuncia, não está abandonando. Quando você não renuncia às leis de Deus, você está se aproximando do seu próximo. O próximo pode nem estar entendendo isso, mas você está se aproximando e um dia talvez ele entenda. É exatamente na hora do sofrimento que você não vai abandonar, que você vai estar ali presente e que aquela pessoa poderá estar retribuindo a você o que ela não conseguiu dar durante a vida toda, né? De modo que esse capítulo, gente, ele é muito profundo, ele traz um ensinamento muito profundo, ele mexeu muito comigo, que eu comecei a me lembrar dessas situações todas que eu vivi, entendeu? E que são provas, né, de que como realmente você não abandonar no sentido do sentimento, não, é meu pai, eu não vou abandonar ele, de verdade. Eu vou tomar uma decisão para a gente parar de brigar, vou tomar uma decisão para a gente, enfim, tentar se entender melhor, mesmo que seja através de uma separação, vou fazer um curso no estrangeiro. Muitas vezes isso ajuda a pessoa depois a reconciliar com a outra, porque ela sente saudade, sente falta, né? De modo que é um capítulo, é muito profundo esse capítulo, entendeu? É muito profundo. Todos os capítulos de Emmanuel são, né? Porque Eles trazem são. pensamentos. Então, Eles nos colocam para raciocinar, né? Colocam para raciocinar. Então, eu ia falar sobre essa questão, ele fala da renúncia, de renunciar, né? E é porque tem aquela questão, vocês estavam falando aqui do pai, dos versículos, né, de odiar pai e mãe, tudo, que aqueles, as pessoas, muitos interpretam, né, no sentido muito literal, né, e Kardec mesmo já deu essas explicações, porque passou por muitas mãos e interpretações humanas, né, traduções que acabaram mudando um pouco o conceito real dessa questão, né? Com relação a odiar, de pai e mãe, abandonar, até essa questão de abandonar pai e mãe e siga-me, né? É o que o Vitor até falou aí, a Júlia deixou uns escritos para nós, que não pôde participar, a renunciar, tudo isso que vocês falaram, né? Renunciar, deixar de
abandonar pai e mãe, ou amar menos o pai e a mãe, não odiar, é amar menos, né? Porque é aquele mandamento primordial, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Claro. A Deus. Depois, o próximo como a si mesmo. Exatamente. Mas como ele fala assim, quando o familiar não está no mesmo contexto de pensamento que nós, né, e nós estamos tentando seguir os mandamentos do Cristo, os mandamentos de Deus, né, que o Cristo nos deixou, nós devemos, no caso, renunciar àquele laço, né, aquele convívio, vamos dizer, familiar do momento, para que nós possamos seguir as nossas convicções. Exatamente, claro. Exatamente. A caminhada individual. Exatamente. Um seu caminho. A gente não pode abrir mão do nosso progresso por causa de outro. Que não, claro que não. O progresso individual, a caminhada individual, o seu... Não é? Cada um está num patamar de evolução diferente. Isso. Então, é importante entender que renunciar não é deixar de lado, realmente. Todos nós falamos. Não é. É mudar a forma, renunciar a uma antiga forma. Eu tenho que manter, eu tenho que ser fiel aos meus propósitos, a mim mesmo. Né? Não vou deixar de amar aqueles que estão no meu convívio, mas eu tenho que primeiro pensar na minha jornada, que ela é individual. Né? E o Cristo seguiu o que lhe foi proposto. Ele fez aquilo que o pai deixou para ele, independente de quem ele tinha. Ele tinha pai aqui na terra, mãe aqui na terra, amava e respeitava seus pais terrenos. Mas a tarefa dele de seguir os propósitos, os caminhos que Deus deixou para ele, né, superou todo aquele amor, porque se fosse por Maria não ia querer que ele saísse de lá debaixo da asa dela, né? Não. Mesmo assim, ele seguiu. Ele fez o que ele tinha que fazer, assim como nós. Isso. Você tocou muito bem, Selminha. E a Maria deu um exemplo belíssimo de humildade e de respeito às leis do Pai, porque nós sabemos que Jesus entregou ela a João Evangelista, e João Evangelista cuidou de Maria. Maria foi ficar muito velhinha, e ela vivia recebendo pessoas e abençoando, que eram passes, né, que ela devia dar, bênçãos que ela dava nas pessoas, continuando o trabalho do Cristo, né? Aceitando que o Cristo foi embora, que ele tinha uma missão que ela não podia estar acompanhando naquele momento, mas que ela reverenciava ali, ajudando as pessoas, e que ele esperava isso dela também, né? Numa reverência, porque, no fim, essa reverência que se faz a Deus é que faz a nossa união. É essa que faz a nossa união. Então, a reverência a Deus, né? O seguir a Deus é que nos faz unir-nos. Então, Jesus, como nosso guia e modelo, né? E nós devemos usá-lo como modelo e guia, ele fez exatamente isso. Ele tinha um dever aqui. Isso. Né? O dever dele era, né, exemplificar através dele as obras, né, do próprio Criador. Exatamente. Ele não saiu desse caminho. Não saiu desse caminho. Todos os laços. Né? A existência dele aqui foi para isso. Isso. E os outros seguiram, Maria seguiu, os apóstolos seguiram, fazendo também a mesma coisa. Ele foi fiel à lei de Deus, né? E veio mostrar, né, exemplificar, né, através do testemunho dele, dessa fidelidade a Deus. Exatamente. Vamos, então, voltar para o nosso capítulo, senão a gente não acaba o capítulo. Vamos lá. Tem mais algum comentário? Não? Vamos lá, então. Vamos, então. Vamos continuar. Espera aí que está sem som. O senhor não está me ouvindo? Não, agora eu estou ouvindo, Bom, os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro
esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que... Bom, aí o Cristo foi embora, né? Foi crucificado, e agora vem a parte em que ele vai mostrar que o Cristo realmente não fez uma renúncia de verdade na hora em que ele foi crucificado, não foi isso. Aos companheiros que o abandonaram, ele aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece o sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Então, na verdade, quando o Cristo se deixou crucificar, porque essa foi o questionamento do Judas, né? Porque ele, com um olhar, poderia ter tirado as baionetas dos soldados, e os soldados não crucificariam ele, e ele seria um vencedor ali. E ele não fez isso, ele renunciou a isso, a renúncia. Por quê? Porque essa renúncia que ele fez a uma atitude agressiva de ajudar o outro através da agressividade, da imposição de autoridade, do mandar no outro, do humilhar o outro, não faz parte das leis de Deus. Ele aceitou a crucificação, mas por ele ter renunciado ao orgulho, ao poder que ele tinha, ele renunciou naquele momento. Ele podia ter acabado com aquela crucificação tranquilamente, ele não usou os poderes dele, né? Renunciou a isso. E o que ele adquiriu interiormente com isso? Ele resplandeceu em luz. A luz do Cristo veio toda à tona, toda a beleza, a grandeza dele, que ele escondeu dos homens propositalmente, veio à tona, e ele viveu isso, e apareceu como se tivesse ressuscitado, né? Como se tivesse ressuscitado, mas na verdade ele não morreu, coisa nenhuma, apareceu e ainda conviveu com os apóstolos vários dias, né? Que ele ficou conversando com os apóstolos e trazendo para eles a beleza que ele sentiu, e que ele cresceu com essa beleza, e que ele estaria passando para eles também, ensinando uma coisa muito importante. Nós temos que renunciar às vitórias da vida terrena, porque a vida terrena é uma ilusão, é uma passagem só para a gente melhorar, e com a volta dele nessa, entre parênteses, ressuscitação, que a gente sabe que não foi isso, foi uma elevação espiritual dele, ele mostrou a luz, tanto assim que ele subiu aos céus, né? Ele estava liberto da terra. Antes ele estava na terra, andando como qualquer pessoa, e ele se libertou indo embora, e eles viram que ele foi embora. Então, nesse momento, ele estava mostrando como a necessidade de nós pautarmos a nossa vida aqui, as nossas vitórias, toda a nossa felicidade, só as belezas e vitórias da terra, e não trabalharmos com as vitórias interiores, que são as vitórias do nosso espírito, do nosso crescimento espiritual. Então, Cristo mostrou isso claramente, que o homem precisa renunciar ao apego às vitórias da terra. Não que ele não vá fazer vitórias, ele vai estudar, ele vai desenvolver a ciência, ele vai fazer uma série de coisas aqui, a medicina, tudo, o progresso, a tecnologia, tudo está aqui, né? Mas ele não vai fazer disso a glória dele. Ele vai dar uma contribuição, mas não vai ficar agarrado nessa contribuição, preso, dominado por essa contribuição, a ponto de que ele não pode nem morrer. Deus me livre eu morrer, ai meu Deus do céu, ainda tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem que conquistar nada, tem que aceitar que você está terminando um ciclo e que agora você vai iniciar um outro, que é o ciclo mais espiritual, né?
e sem a encarnação, né? E foi isso que ele mostrou aos apóstolos dele, foi exatamente isso que ele mostrou. E aí, o que aconteceu? Ele mostrou isso tudo e os apóstolos entenderam, se penitenciaram por terem abandonado o Cristo, porque eles deram uma boa abandonada nele, né? Tudo bem, né? E resolveram, e aí eles seguiram o Cristo de verdade, depois que eles sentiram a grandeza que você desenvolve dentro de você quando você renuncia às vitórias da terra. Você trabalha por elas, mas você renuncia a elas. Não faz delas o objetivo da sua vida. Você apenas contribui para um progresso, mas a vitória da vida é a conquista das glórias do céu, das bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus não são materiais, não são as vitórias da terra, não é isso. As vitórias da terra são um caminho para você chegar lá, mas não são a finalidade, né? Tanto assim que a gente sabe que depois de muitas encarnações, na medida em que a gente se supera, nós não voltamos mais para encarnar aqui. No entanto, a tecnologia vai progredindo, tudo vai progredindo na Terra, e a gente está em outro tipo de progresso, que não é exatamente esse progresso da vida material, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, seguindo aqui também para o estudo da Julinha, nessa parte fala exatamente isso que você falou, Doro. A questão da renúncia ser uma renúncia nossa, né? E aí é o exemplo que Jesus deu renunciando o seu poder, que ele teria, né, o poder ali de dominar, de ser o rei da terra. Ele renuncia também o direito que ele teria ali de cobrar dos apóstolos por terem abandonado ele. Ele renuncia isso tudo em prol da mensagem, em prol do exemplo. Exatamente. Em prol do bem que ele queria deixar. Porque, na verdade, o que Jesus queria mostrar para a gente era justo não como ser o dominador da terra, e sim como se libertar da terra. Exatamente. Né? Se libertar da necessidade de encarnar. Então, na verdade, esse é o objetivo. Ele quis mostrar, gente, o importante não é se tornar o rei, não é se tornar o presidente, não é se tornar o líder, não é nada disso. O importante é você fazer o que eu estou fazendo, que é, eu teria poder para ter tudo isso, mas estou renunciando a tudo isso para me libertar da terra, para me libertar da necessidade da encarnação. E é isso que vocês também precisam fazer, né? Então, foi um exemplo sublime, realmente. Porque quem de nós, né? Quem de nós, tendo o poder do Cristo, iria realmente renunciar a tudo isso e aceitar ser crucificado, né? E aí mexeu positivamente essa renúncia, mexeu com os apóstolos, e aí que eles começaram a seguir verdadeiramente o Cristo, abrindo mão de se me matarem, matou, não quero riquezas, não quero ser herói, não quero aplausos, não quero nada, né? E um exemplo belíssimo que a Julinha sempre fala é Paulo, né? Paulo fez a volta realmente belíssima, né? E a renúncia, né? Tanto assim que ele voltou a ser tecelão, abrindo mão de uma série de coisas que ele teria de vitórias na terra e que ele abriu mão, né? É muito lindo isso tudo, é maravilhoso. O negócio é a gente ter coragem. Vamos lá. Vamos continuar, então, para a gente ir terminando, né, o capítulo. Paulo realmente é muito bom, né? Porque Jesus, ele já era um espírito perfeito, né? Então, muito. Mas Paulo, eu acho que Paulo conseguiu dar um exemplo ainda mais próximo da gente, porque ele não era perfeito, né? Não era. Pelo contrário, ele era perseguidor de cristãos e conseguiu, numa única encarnação, conseguiu dar essa volta de 360 graus, né? Então, isso mostra para a gente o quanto a gente pode, sim, evoluir numa única encarnação. Nós somos capazes de dar um salto muito grande se nós tivermos a força de vontade necessária para tal, né? Isso. E a gente lembra que Cristo estava na pista do Paulo, tanto assim que ele apareceu na hora H do Paulo fazer a virada, ele apareceu. Por que me persegues?
E ele ficou cego, né? Ficou sem enxergar. Já na hora certa mesmo. E ajudou o Paulo, né? Como É isso ajuda a aí. todos nós, com o exemplo Tá que ele todos deixou. nós, graças a Deus, ainda bem que ajuda. Que a gente não precise ficar cego, né? Só depende da gente. Só Não, depende não, não, graças a Deus, não, não. Já fomos muito. só, de, Essas outras só encarnações que a depende da gente gente. teve, antigas, já. Senão qualquer hora ele aparece e deixa a gente cego também. Mas essas encarnações que a gente teve de cegueira, né, que a gente está procurando não repetir, pelo amor de Deus. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra e conquistando-as do céu. Acabamos de falar sobre isso. Se os seus pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. É lindo, né? Aí termina o capítulo, e realmente é exatamente isso. Você vai permanecer, não vai abandonar a família, não quero mais, nunca mais ver na vida, não vai fazer nada disso, vai permanecer com eles, porém, seguindo o Cristo, não obedecendo a eles, obedecendo às leis de Deus trazidas pelo Cristo, vai continuar fiel a isso e vai amar esses parentes. Amar, que eu entendo aí, é não atacá-los só porque eles não pensam como a gente, não rejeitá-los, não quero nunca mais ver, não tratá-los com ódio, não dar vazão a sentimentos negativos com relação a eles. O amor é também não trabalhar com sentimento negativo. Quer ver, você não pode ser, assim, vamos dizer, vibrar de alegria com uma pessoa que está com umas ideias ruins, né? E que você não pode aceitar por uma questão de ética, do bem. Você não pode aceitar, então você não vai vibrar de alegria quando encontrar ela, que maravilha. Não é assim, né? Agora você vai fazer o quê? Não vai alimentar a raiva dela. E no dia que ela estiver precisando, você vai lá. Você vai estender a mão para ela. Você vai procurar ajudá-la no sofrimento dela, na fragilidade dela, né? Claro que você vai fazer isso. E isso está aí o não abandonar de verdade. É isso. E, ao mesmo tempo, ele fala uma coisa importante. Você sabe que há muitas pessoas, há muitos espíritos com quem você tem afinidades e que você vai chegar uma hora que vai encontrar com eles. E aí você vai viver uma alegria verdadeira, de afinidade com o bem, né? Com o bem. E ao longo da vida a gente vai encontrando num professor, num amigo, na casa espírita, as pessoas com afinidades com o Cristo e com quem a gente afina também, que não é seu parente, não vai conviver, mas sua mulher, não é seu marido, mas que vai também trazer um lenitivo para a sua vida, e traz mesmo, até para você ter mais paciência com as dificuldades que a família possa ter, que a mãe possa ter, enfim, né, com o bem, né? É um capítulo belíssimo, é um capítulo realmente maravilhoso. Queria saber se alguém quer comentar mais alguma coisa. Muito bom, né? Realmente a gente tem que amar, ser paciente, né? Sem cobrança, porque essa é a renúncia que Jesus espera de nós, que a gente renuncie pelo próximo, né? Que a gente renuncie em prol da evolução do próximo, assim como ele fez pela nossa evolução, né? É o que Jesus espera de nós. Então a gente tem que ter essa consciência de que aqui no planeta Terra não é
um momento de gozos, de alegrias e de felicidade plena, né? Temos, sim, como você falou, os lenitivos, né? Os momentos felizes, aquelas pessoas que a espiritualidade coloca na nossa vida para terem essa afinidade e nos darem a força para a gente continuar. Porém, é necessário que a gente renuncie aos nossos confortos, ao nosso orgulho e, sim, dedicarmos paciência, dedicarmos atenção àqueles que também não se afinizam com a gente, porque não nascemos nas famílias à toa, né? Ninguém nasce na família que não tem que nascer, ninguém nasce rodeado das pessoas que não tem que estar rodeadas. Então, tipo assim, tudo tem um objetivo, e aí é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução, é para nos testar, é para nos fazer, é para nos dar a oportunidade de reparar. Então a gente tem que ter essa consciência de que a alegria e a afinidade plena não vai se dar aqui, vai se dar lá, no mundo espiritual. E quanto mais a gente resistir aqui, mais a gente vai receber lá, nesse sentido, né, de estar com a capacidade de estar cada vez mais próximo daqueles que se afinizam com a gente. Mas isso é lá, e não aqui. Aqui a gente tem que resistir. E como você falou muito bem, se libertar da materialidade, se libertar das coisas da terra, né? Quero ser o rei, quero ser isso, quero ser aquilo, quero mandar, quero fazer, quero acontecer, quero. Até você pode fazer, mas o quero, é que é o apego, né? É o apego. Aqui, o que esse capítulo traz muito forte é a necessidade da gente não se libertar dos apegos, que uma coisa é você amar uma pessoa, mesmo que ela seja diferente, que ela pense diferente de você, e outra coisa é você estar apegado a ela, apegado. Então, você entra num processo de submissão a muita coisa dela, e abre mão de certas coisas, não renuncia, entendeu? Então, isso que é o perigo que nós corremos aqui na Terra, muito grande. Mas é um perigo e a gente tem que estar muito atento a isso, né? E saber que quanto mais nós desenvolvermos um amor também universal, é melhor para nós. É mais fácil até de lidar com esses momentos difíceis, das desafinidades dentro de casa, né? Você ter também esse amor universal, essa afinidade que você vai tendo com outras pessoas, para que aquilo seja um lenitivo para você poder, então, trabalhar as desafinidades que existem dentro do lar, sem você entrar na mágoa, na tristeza, né, na reprovação do outro, porque não tem nada a ver, cada um tem seu momento, cada um evolui na medida do que aguenta, né? Temos que focar nos nossos objetivos. Né? O problema é que a gente faz tudo pensando no material. Eu quero casar para poder ter aquela família doriana. Eu quero ter filho porque o meu filho vai ser o mais bonito, vai ser o mais inteligente, vai ser o mais não sei o quê. Eu quero trabalhar porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero passar num concurso público porque eu quero uma mamata. Então, eu quero ser político para fazer também trambicagem. Então, tudo na vida, se a gente fica focando no poder, na matéria, isso é que nos prende. O dia que todo mundo realmente quiser assim, não, eu quero me casar porque eu quero formar uma família, eu quero ter filhos, e não interessa se ele vai ser alto, baixo, gordo, inteligente, se ele vai ter algum problema de saúde. Então, assim, não me importa, eu quero porque eu quero ter a oportunidade de estar recebendo irmãos que precisam da minha ajuda para evoluir e que eu preciso da ajuda deles. Eu quero, seja lá qual for a profissão que você escolher, eu quero essa profissão porque eu quero ser o melhor nela, mas não para ganhar dinheiro. Eu quero fazer com que a função que essa profissão tem na sociedade seja bem exercida, né? E aí, automaticamente, todos aqueles que precisam daquele serviço ou daquele produto, seja lá o que for que você fizer, serão beneficiados da melhor forma possível, porque você vai ser um profissional dedicado. Então, tudo na vida a gente deveria fazer com esse pensamento, né? Com esse sentimento, porque aí sim nós vamos começar a transformar o nosso planeta num mundo de regeneração.
Porque enquanto o nosso foco é na matéria, no dinheiro, no poder, a gente vai estar sempre criando um mundo onde tudo é disputa, onde tudo, né, onde para um ter, o outro tem que ter menos, porque você vai estar querendo tirar do outro. Então e aí automaticamente vem as guerras, vem tudo, porque sim, aí vai aumentando, né? Porque começa vem. no sentimento de uma pessoa egoísta, mas que, né, aí você tem o povo egoísta, você tem um mundo egoísta, e aí surgem as guerras, as disputas e os problemas, né? A Selminha levantou a mão também para falar. É a busca do sucesso, né? Do sucesso. O sucesso Vamos material. lá, Selminha, vamos lá, fala. Sim, para finalizando esse último texto que você leu, né? Bom, assim, fortalecer o que eu tinha falado, né? Que nós falamos aqui. Cada um tem o seu tempo aqui na Terra, não é? O seu crescimento de despertar é individual, não é? Que foi o que o Cristo nos deixou claro isso para cada um de nós, né? E aquela que renunciar à alegria, né? Dos pais, não é? Que está com os pais, os irmãos, né? Isso aí que fala que, assim, renunciar o que nós queríamos que eles fossem para nós, não é? Para que mas, novamente falando, né? Que nós não podemos nos prender a eles para seguir, porque temos que ter essa nossa consciência, o nosso despertar, né? Que é seguir o Cristo. E para finalizar aqui, meu comentário, vou falar uma frase aqui que a Júlia deixou, que é: somente quem sabe amar sem exigir, sem cobrar, sem impacientar, vão descobrir a vida abundante. Saber olhar com os olhos de espíritos imortais para aqueles que um dia despertarão para as verdades. Os laços afetivos não podem algemar. Na verdade, esses laços, eles são, na verdade, para criar a nossa grande família espiritual, que nós vamos ter, né, no decorrer das nossas existências. Mas nós temos que seguir, não é, o nosso caminho, não vamos perder esse laço afetivo, porque isso aí já é algo que já está encaminhado para essa forma universal, não é? Aqueles que vão comungar com os mesmos sentimentos, os nossos mesmos pensamentos que nós. Mas o nosso caminho é esse, né? Esse amor, né? Amor abundante, amor incondicional, né? Aquele olhar como espiritual, não é olhar com os olhos da matéria, mas olhar com os olhos do espírito que nós somos, né? Para compreender que se nós hoje não podemos conviver com aquele amor que nós gostaríamos, com aquele familiar, amigo, tudo, mas que lá mais à frente nós vamos conseguir ver porque eu estou num caminho, ele está no outro, mas inevitavelmente todos nós iremos ao mesmo passo, numa mesma direção. Então, exatamente, é isso mesmo. Vai haver de alguma forma ou de outra, não é? Exatamente. E saber, né, como você falou muito bem, que todo mundo tem seu tempo, e o tempo de um não é igual ao tempo do outro, e que você está ali ajudando, dentro do que é possível você ajudar também, porque também até a nossa capacidade de ajudar, ela tem um limite. A capacidade de compreender tem um limite também, mas o mais importante é que o amor prevaleça. O amor é o não ódio, é a não indiferença, é a não maldade, a negatividade não se estabeleça dentro dessa relação, né? É isso aí. E eu queria agradecer a colaboração de todos, da Julinha também, porque ela, com os estudos que ela fez aqui, ela completou o estudo que a gente está fazendo, então eu sinto que a Julinha estava presente aqui hoje. Muito presente, muito obrigada a ela também, obrigada a vocês também. Estamos já passando da nossa hora, né? Nós que agradecemos, Leroy. Agradecemos pela viagem que você levou a gente, agradeço a presença de todos. Bem, semana que vem vai ser a Janete, mas então eu vou
fazer aqui, vou representar a gente aqui na prece de encerramento. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, Bezerra de Menezes e a todos os mentores e protetores espirituais da Casa de Emmanuel, pedindo permissão para encerrarmos os estudos da noite de hoje com muita gratidão, com muito amor no coração, né? E que essa espiritualidade maravilhosa consiga nos ajudar, que nós estejamos em sintonia com eles, para recebermos sempre as boas intuições, aquelas que vão permitir que a gente trilhe nesse caminho que o Jesus nos ensinou de renúncia, mas a renúncia de nós mesmos, né? A renúncia do nosso orgulho, a renúncia das nossas más tendências. Que Jesus possa nos abençoar, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Uma boa semana feliz para todos. Queria também agradecer a vocês da transferência do estudo da semana passada para outra por causa do meu aniversário. Vocês são os amores, muito obrigada. Realmente ia ficar coisa demais. E o pessoal lá do Bezerra também mandando mensagem. Gente, muita coisa. Porque eu já trabalho nessa casa há quase 30 anos, então todo mundo me conhece. Eu cheguei lá cheguei em 1995 e eu estou completando 83 anos, não tenho o menor problema para dizer idade, não, nada a ver, nada a ver. Não, que isso, nada a ver. E realmente todos me telefonando, me mandando fotos. Gente, eu ia ficar enlouquecido, até para fazer o estudo, não daria. Eu acho que eu queria agradecer o carinho de vocês, transferindo para hoje. Entendeu? Foi um presente que vocês me deram muito. Eu também, eu acabei deixando para cima da hora. Viu? É elétrica, isso não é como se fosse tudo elétrica, não nada a ver. O importante é que hoje correu tudo bem. Então, só para finalizar o vídeo, né? Compartilhem com seus familiares, com seus amigos, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, gente. Fica com Deus. Um beijo para a Janete, para mim também, tá? Para todos aqui.